Olá, eu sou a Aline Cidrini e você está no Meu Mundo Azul em dobro. Bom, vamos aqui começar um trabalho detalhado. Nos próximos vídeos, a gente vai ver como que foi para mim com os meus filhos. E eu vou trazer para vocês algumas coisas que deram certo, e aí eu gostaria de dividir com vocês, e outras coisas que não deram tão certo assim, e aí que vocês evitem se possível, tá bom? Esse vídeo eu vou dedicar aos 2 primeiros anos dos meus filhos. Então a gente vai fazer assim, 2, depois fala do terceiro, quarto e por aí vai. Theo e Vitor, eles não falavam, eles não respondiam, né, ao que era solicitado, não atendiam comando. Então, com um ano, surgiu aquela luzinha na pediatra e a gente foi buscar apoio, né? Até então, a gente foi ver o que estava acontecendo. Mas antes de eu descobrir o que era, eu não sabia o que fazer. Porque será que eles eram surdos? Por isso que eles não me respondiam? Por isso que eles não falavam? Aquele descontrole motor era devido ao quê? Falta de estímulo, porque eu trabalhava o dia inteiro e eles ficavam com os avós? Por que nós tínhamos ali nas crianças tantas características de atraso de desenvolvimento? Nesse primeiro momento, o que eu fiz, né, foi investir em atividades mais direcionadas, atividades de coordenação em casa, mais atividades ao ar livre, e fiquei nesse momento aguardando o que estava por vir. No dia que eu recebi o laudo, eu fiquei um pouco perdida. Um dia. No dia seguinte, eu na minha cabeça falei assim: obrigada, Senhor, por ter me dado uma dificuldade que eu sei como lidar, porque eu já estudava sobre isso, eu já vivenciava isso. E aí, eu comecei a estabelecer a nossa primeira atividade, que era uma atividade baseada na fala. Por quê? Quando nós temos uma criança autista, nós temos um conjunto de sintomas. Então, são muitas coisas que a gente tem que resolver. Muitas. E como que a gente faz isso? A gente estabelece uma prioridade por vez. E aí você tem que fazer isso na sua cabeça. O que eu quero primeiro? O que eu preciso? E eu precisava de comunicação. E aí eu estabeleci comigo mesmo um calendário de figuras pela casa inteira. Eu colocava figuras em todas as paredes da casa nos primeiros 2 anos de Theo e Vitor. Eles não repetiam, não falavam, né? não tinham a parte oral. Mas com esse trabalho, eles começaram a identificar o que eu estava falando. E eu trocava essas figuras da casa inteira cada vez que eu percebia que eles dominavam aquele vocabulário. Então, a primeira coisa que eu coloquei na parede foi a família. Então, eu espalhei fotos da família inteira pela casa. E eu ficava lá: mamãe, papai, vovô, tia Lu, a ponto de eu gravar a minha voz, porque eu já não tinha mais voz. No banheiro, eu não colava as figuras no banheiro, mas eu falava exaustivamente: o shampoo, o sabonete, água. E isso todo dia
em todo banho. Como que isso se torna mais produtivo? Primeiro, a gente trabalha com palavras. Quando a criança ela é muito pequena, não adianta você trazer para ela frases longas, comandos longos e complexos. O passo a passo, é o simples. Então eu queria que os meus filhos me pedissem água. A primeira vez que os meus filhos me pediram água, eu acho que eles tinham 5 ou 6 anos. Demorou muito para pedir água. Mas eles identificavam, eles sabiam que era água. Como? Na parede estava lá. Água, vamos brincar? Onde está a água? Mostra a água para a mamãe. Água! E aí foi. Só que eu não estava em casa o tempo todo. Eu não estava em casa o tempo todo. Eu trabalho. Então eu comecei a fazer vídeos dessas figuras que ficavam na parede. E quando as pessoas achassem que estava na hora de botar televisão, eu pedia: não põe a Peppa não. Põe não. Deixei aqui no pendrive um videozinho, eles vão gostar de ver. E aí, nesse vídeo, eu colocava toda aquela série de palavras que estavam na parede, né, no vídeo. E enquanto eu estava trabalhando, eles estavam ouvindo a minha voz, a voz materna. Faz diferença para eles. É uma voz importante, uma voz de autoridade. Então, eles ouviam a voz materna naquele vídeo. Mamãe, papai, vovó, bisa, vovô. E isso aconteceu nos 2 primeiros anos de comunicação, né? E conforme eles foram se apropriando do significado daquelas palavras, eu ia reduzindo essas palavras da parede. Então foi assim que eu comecei a introduzir para eles. Nós temos 2 questões aqui. Esse enriquecimento que foi feito com o Theo e Vitor, esse enriquecimento do ambiente, ele foi feito com um propósito. Aquelas imagens, elas não estavam na parede para enfeitar. Elas tinham um propósito. Porque quando a gente coloca um montão de imagem ou um montão de recurso e não usa, em vez de melhorar ou ajudar em determinado tópico, isso pode vir a poluir e confundir. Então a gente tem que ter essa sensibilidade do que é poluição, que está ali mas eu não uso, e do que é um recurso. Sempre que eu percebia que aquelas figuras ou o que eu estava fazendo não estava surtindo efeito, eu tirava, pensava, deixava clean e voltava com uma nova estratégia. Teve a fase dos brinquedos, porque os autistas, nem todos se interessam por brinquedos. Por mais que Theo e Vitor tivessem muitos brinquedos, na primeira infância eles tinham alguns objetos de obsessão, mas não brincavam com brinquedos como nós brincamos. Teve a fase, saímos dessa fase do vocabulário das figuras na parede e fomos para a fase dos brinquedos. Nomear brinquedos, falar. Lembra que eu falei que eu fiz o vídeo? Então, isso foi um momento de desespero, porque eu não queria que o meu trabalho ele parasse enquanto eu estava 12, 14 horas fora. Então, eu lancei mão do que eu tinha. Mas o ideal é a gente estar ali falando com a criança, porque a comunicação... O que é a comunicação? Eu falo alguma coisa, você interpreta e você me dá um retorno. Esse retorno não precisa ser oral. Esse retorno, ele pode ser gestual, ele pode ser, facial. Você vai me dar um retorno. E para isso, a gente tem que estar ao vivo.
Quando você coloca uma criança na frente da televisão e na frente da tela, isso não é comunicação. Nós temos que ter muito cuidado dos recursos que nós vamos usar. Tudo é permitido. Eu abri mão, né? Eu lancei mão de fazer vídeos enquanto eu estava trabalhando. Mas enquanto eu estava em casa, eu ficava o tempo todo. Aonde tá a mamãe? Mostra o papai. Cadê o cachorro? Gato! Muito bem! O tempo todo. E isso leva tempo. E isso faz a gente ficar desgastado. Mas o que facilita é a gente planejar passo a passo. Uma vez que eu mantive ali, que eu precisava estabelecer comunicação, linguagem, eu trabalhei comunicação e linguagem. Os demais problemas eu deixei para um outro momento. E quando você percebe que você conseguiu superar uma barreira, você se sente muito bem e isso te motiva para você estabelecer qual é o próximo passo. E esse próximo passo eu vou deixar para o próximo vídeo. Tchau! Olá! Não, eu... Olá! Obrigado por ser inscrito no canal e apertou o sininho. Até a próxima! Beijinho! Dá um like! Subscribe! Inscreve-se! Dá um like, compartilhe com seus amigos. Compartilhe com seus amigos e aperta o sininho.